O nosso tema de hoje é o seguinte: o que procura, encontra. O que buscas? Então, para o estudo desse tema, nós trouxemos uma passagem de Jesus. Quando ele vai à casa de Marta, a irmã de Lázaro, que ele costumava sempre ir àquela região. E gostaria que vocês se transportassem junto comigo para essa época, a fim de que a gente consiga entender o contexto, na qual se passa essa passagem. Betânia era uma pequena aldeia que ficava na Judeia. Ela ficava a 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. E ela ficava no meio ali da estrada, da via de Jericó. Então era uma estrada muito bonita, cheia de vinhedos, de oliveiras. E Betânia, ela era aquela aldeia, parecia mais um oásis, ali naquele ambiente que, de certa forma, era um pouco árido. E tinha um ar muito suave, muito límpido, muito agradável, soprava uma brisa muito gostosa. E ali, aquela pequena aldeia de Betânia, ela tinha muitas árvores, era verdejante, um tapete de flores, as casinhas todas brancas, todas elas com alpendres, com árvores, e com jardins floridos. Então, era um local muito aprazível. Apesar de ser próximo a Jerusalém, ali era um local realmente de um remanso, de um descanso. E Jesus costumava ir várias vezes a Betânia, porque ali ele recarregava as suas energias, ele restaurava e recebia aquele afeto, aquele amor daqueles amigos tão queridos, que era justamente Lázaro, Marta e Maria, que moravam numa daquelas casas com alpendre, cheio de flores, num jardim muito bonito, onde soprava aquela brisa perfumada das flores, em todo o ambiente ali de Betânia. E Jesus vinha com os seus apóstolos na estrada, o sol já ia se pondo, a lua prateada descortinava no céu, e um dos apóstolos vem na frente avisar Lázaro que eles estavam chegando. E ao encontrar Lázaro, avisa: o mestre está vindo com os outros irmãos. Então Lázaro fica contente. Marta e Maria se põem de prontidão para aguardar o mestre, aguardar aqueles amigos queridos do coração. Embora a vizinhança ficasse um pouco temerosa, porque a perseguição do sinédrio se fazia em relação a Jesus, sempre querendo pegar Jesus em alguma blasfêmia, em algum erro, para poder, então, prendê-lo. E Jesus sabia de tudo isso, mas ainda assim, ele continuava na sua missão de falar as verdades, de trazer as verdades do reino de Deus. E Jesus vai chegando à casa de Lázaro, Lázaro o abraça, beija-o no rosto, e Jesus diz para ele que a paz se faça nesta casa. E Lázaro: bem-vindo, mestre. E os vizinhos ficam olhando de longe, mas tanto Marta, quanto Lázaro, quanto Maria não tinham medo, dos sacerdotes do sinédrio, e eles amavam a Jesus com um profundo amor, e faziam questão de falar a respeito desse amor por Jesus, dessa confiança, dessa crença que possuíam nele. Eles não se intimidavam, ao contrário de outros que ali ficavam só de longe olhando. Então Jesus entra na casa de Lázaro junto com os seus apóstolos e fica, aquela confusão, aquela conversação, mas aquela conversação, aquela confusão agradável, daqueles amigos que se reencontram, daqueles amigos que se querem bem, que se estimam, que se respeitam. E Jesus se senta e fica contando a Lázaro as últimas notícias do que estava acontecendo.
Enquanto isso, Marta fica naquela inquietação, naquela azáfama de arrumar o repasto, de arrumar os leitos, de arrumar as coisas para poder acomodar a todos. Enquanto isso, Maria se prostra aos pés de Jesus, embevecida, em júbilo, ouvindo tudo aquilo que ele estava contando a Lázaro, com aquele amor, não é? Com aquela adoração que ela tinha profunda por Jesus. Enquanto isso, Marta continua nos seus afazeres. E, de repente, ela chama Maria, venha me ajudar. Aí se aproxima de onde Maria estava, aos pés do mestre, e diz assim, mestre, repreende-a, fala que ela venha me ajudar. E ele olha, mas ela fala isso de uma forma afável, né, sem estar com raiva, sorrindo, mas querendo que o mestre, né, convencesse Maria a ajudá-la. Então ele diz, Marta, Marta, por que te inquietas? Quando uma só coisa é necessária. Maria está com a melhor parte, porque ela vai receber algo que dela não podem tirar. Depois falaremos mais adiante o desdobramento, não é, dessa conversa que tem aqui no livro Primícias do Reino, por Amélia Rodrigues. Então vamos analisar esse primeiro momento, quando Jesus fala isso para Marta. Marta, Marta, por que te inquietas? Quando uma só coisa é necessária. E nós nos perguntamos, que coisa será essa? Seria justamente ela, ao invés de estar ali tão inquieta, né, tão atarefada, ela parar um pouco, serenar os ânimos e ouvir aquela palavra, beber daquela água que mata a sede. E nós vamos ver aqui, quando Emmanuel nos fala, no livro Pensamento e Vida, capítulo 7, ele nos diz assim, não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho, obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. Então, aqui ele corrobora o que Jesus diz nessa passagem. O que é esse trabalho-ação? É justamente esse trabalho que a gente faz no dia a dia, seja na nossa profissão, seja em nosso lar, aquelas coisas que nós vamos fazendo automaticamente, não é? Impelidos pelo momento, pela necessidade de organizar, seja a casa, seja no trabalho, em nossa profissão. E aqui ele nos chama a atenção nesse sentido, de não agir só por agir, de não agir apenas nesse automatismo. Porque esse trabalho que a gente faz normalmente, né, de forma automática, ele nos proporciona, né, essa remuneração material, nos possibilita as coisas do dia a dia. Mas quando ele fala aqui, o trabalho, além do trabalho-obrigação, o trabalho-ação, ele transforma o homem. Ou seja, é aquele trabalho que você faz com amor, que você faz sentindo, pensando o que está fazendo. E, principalmente, quando que você está em sintonia com Deus. E a gente percebe isso nas mínimas coisas, até numa comida que você faz. Né? Às vezes você está em casa e você prepara aquele prato para os familiares no domingo, aquele almoço, com aquele carinho, uma sobremesa, e as pessoas que vêm, não é, para aquele almoço, elas percebem que ali há um toque a mais, há o carinho, há o zelo. E da mesma forma, isso se transporta para tudo.
Porque Jesus também dizia, não basta apenas sermos os trabalhadores da última hora, mas que sejamos também os servos, né? Que aquilo que a gente faça, tudo o que a gente faça, a gente esteja em sintonia com Deus. Isso não é fácil, porque nós não estamos ainda habituados, não é, a manter essa sintonia o tempo todo. Porque qualquer coisa, às vezes, nos perturba. Nós somos, de certa forma, esse arquétipo da Marta, não é? Esse modelo da Marta, que muitas vezes está de um lado para o outro, e isso não quer dizer que esteja fazendo alguma coisa. Muitas vezes é mais aquela ansiedade, ou mesmo a vaidade, ou questões emocionais que nos impelem, não é? É como se quiséssemos fugir de nós mesmos. E Marta, de certa forma, estava nessa inquietação, não é? De arrumar, de manter tudo ali organizado, mas por uma questão, digamos, talvez, de uma vaidade de que tudo estivesse a contento do mestre, uma vaidade, digamos assim, não de uma forma ruim nem negativa, mas para que tudo estivesse a contento dele e dos apóstolos, e estava perdendo a melhor parte, que era a palavra dele, tudo o que ele estava dizendo naquele momento. Então, nessa passagem, nós temos 3 momentos. A hospitalidade, a hospedagem, nós temos Marta e nós temos Maria. Que a hospitalidade, na época de Jesus, e principalmente os hebreus, né, os judeus, eles levavam isso muito a sério, a questão da hospitalidade. Então, eles, chegasse alguém, batesse a sua porta, eles tinham a obrigação de atender, não é, de alimentar e de dar um pouso àquele visitante. E isso fazia parte da cultura deles. Então, Jesus se hospedava na casa de Marta e de Lázaro. E Marta, como já dissemos, era justamente, né, ela estava naquele momento de inquietação, naquele momento em que ela se encontrava, de certa forma, sem saber muito o que fazer e querendo, ao mesmo tempo, tirar Maria daquela situação, quando não era necessário. Aí vamos para o perfil de Maria. Maria é aquela discípula que amava Jesus profundamente e confiava nele. Marta também o amava bastante, mas de uma outra forma. Quer dizer, nós podemos ver aí que cada uma estava num momento espiritual diferente, como acontece conosco. Nós, muitas vezes, estamos ouvindo a palavra, mas não estamos escutando. A nossa mente está ali, fervilhando, com outras 1000 questões. Às vezes do trabalho, dos filhos, do marido, da esposa, do vizinho, das coisas que precisamos fazer, das compras que temos a realizar. É difícil aquietar. É difícil, muitas vezes, a gente se concentrar no essencial. Já dizia Exupéry, no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível para os olhos. E, de fato, é isso mesmo. Nós, muitas vezes, não sabemos diferenciar o que é prioridade. E a gente mistura tudo num caldeirão só. E chega um momento, muitas vezes, que a gente não sabe mais nem o que é que está fazendo, nem para onde está indo. Eu acredito que isso aconteça com todos. Pelo menos comigo acontece. E muitas vezes é preciso que alguém diga, calma, né? Vamos parar um pouquinho. Então é necessário que a gente prepare a nossa casa, não apenas a nossa casa física para receber Jesus, mas a nossa casa, que somos nós. Que cada um de nós é uma casa espiritual. E nós podemos nos perguntar, será que para recebermos Jesus em nossa casa espiritual é preciso estar tudo resolvido? Não é? Como Marta estava querendo fazer, deixar tudo pronto, tudo resolvido, tudo organizado? Ou a gente pode receber Jesus e ir organizando a casa junto com Ele? Não é? Ele ir nos capacitando pouco a pouco
para que a gente vá junto com Ele, por sua ajuda, por seu intermédio, e organizando a nossa casa espiritual. Continuando. Marta, ela estava exaurida, inquieta, ansiosa, assim como a maioria de nós. E nós vamos encontrar, né, na Bíblia uma parte que fala sobre a ansiedade e que trata justamente disso. Por que te preocupas com o que vestir, com o que comer? Se os pássaros que vivem a voar de um lado para o outro, Deus não permite que eles tenham fome, eles tenham as sementes. Não será tu mais do que as aves do céu? Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. E hoje eles estão aqui no campo e amanhã serão jogados no fogo. Não és tu mais do que as flores do campo? Por que te inquietas com o que hás de comer, com o que hás de beber, com o que hás de vestir? O que ele quer nos dizer com isso? Que Deus é um Deus de providência. Mas tenhamos cuidado para não cairmos naquela interpretação de achar que temos que ficar ali, só no aguardo, e que tudo vai cair do céu como por milagre. Não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte, mas confiantes que ao fazermos a nossa parte, a providência divina está agindo também. E não dentro dos nossos métodos e nem dentro daquilo, às vezes, que a gente quer e espera. Porque Deus tem a própria maneira de agir, tem o seu próprio tempo. Como diz também na Bíblia, Deus colocou no coração do homem a eternidade, mas nem tudo foi lhe dado a saber. Quer dizer, ele pôs em nosso coração a certeza de que somos seres imortais, de que somos seus filhos amados e diletos, mas nem tudo nos foi dado a conhecer. Por quê? Porque nós somos criaturas, não somos o Criador. E como criaturas, atingiremos uma perfeição que será própria da criatura e não do Criador. Então, muitas vezes, nessa vida nossa, no dia a dia, quantas vezes nos pegamos dizendo, eu queria que o dia tivesse 48 horas, né, para poder dar tempo de fazer tudo. E Emmanuel nos fala o seguinte, o criminoso tem 24 horas, o anjo tem 24 horas. Ou seja, o tempo é um só. O que importa não é o tempo, mas o que fazemos com o nosso tempo. Como trabalhamos esse tempo. De que forma distribuímos as nossas prioridades, as nossas atividades nesse tempo. Porque muitas vezes nós gostamos de pensar que somos muito atarefados, que temos muitos afazeres. Porque quando paramos e sentamos e nos defrontamos muitas vezes conosco mesmo, com a nossa realidade íntima, não nos suportamos. Porque às vezes vem a culpa, vem o medo, vem a tristeza, vem a dúvida, vem a incredulidade. Diante de Deus, diante da vida, e sempre aquela perguntinha, será? Será? Então, isso faz com que a gente queira, muitas vezes, sair de nós mesmos, uma espécie de fuga. E nós ficamos no arredor de nós próprios, sem querer entrar na nossa casa espiritual. Porque é esse, e a própria vida, tudo nos compele a isso. Somos bombardeados o tempo todo por 1000 informações, 1000 sugestões,
1000 necessidades que, na realidade, não são necessidades nossas. São necessidades, são coisas que nós vamos absorvendo como necessidades nossas, mas que, na realidade, não são. E vamos nos afastando cada vez mais do que realmente importa. E nós fomos obrigados, entre aspas, né? Porque eu vejo, de certa forma, até como algo que tem o seu lado bom, nestes últimos 2 anos, a ter esse enfrentamento conosco mesmo, a estarmos com nossas famílias, às vezes com nosso marido, nossos filhos o dia todo, às vezes com nosso pai, nossa mãe, e começar a reativar esses laços. Eu vi, né, de algumas pessoas conhecidas que não aguentavam mais estar com os filhos o dia todo, porque eles aprontavam demais. A gente sabe que criança é assim mesmo. Mas isso também mostra que não tínhamos mais o hábito de ter esse convívio, né? Quantas vezes a criança sai de manhã, volta à noite, aí já tomou banho, janta, vai dormir. Os pais só a veem acordando e dormindo. E como faz falta esse convívio em família, esse estreitamento de laços. Porque é isso que dá o suporte quando os reveses da vida vêm para nós. É a estrutura familiar. E, primeiramente, Deus. Nem sempre é fácil a gente enfrentar as adversidades. Normalmente não é fácil, não é? Carregarmos a nossa cruz. Mas se a gente procura essa sintonia com o Pai, com o divino, então, de fracos que somos, nos tornamos fortes. Ele vem em nosso socorro, ele segura em nossa mão e nos ajuda na caminhada, ajuda na travessia árida dos desertos que cada um de nós, invariavelmente, enfrenta. Mas que ao sairmos dele, se estamos realmente conectados com o Pai, nós saímos mais fortes. Nós saímos mais donos de nós mesmos, conhecendo quem somos. Então é importante, né, que a gente hospede Jesus em nosso coração, a fim de que ele implante o reino de Deus dentro de nós. Aí vamos voltar à passagem. Aí Jesus fala para Marta assim: vamos imaginar que há um casal e que eles recebem a notícia em sua estância, em sua casa, de que um rei vai precisar pernoitar ali, cear com eles. Então esse rei chega, o dono da casa o recebe e fica ali com ele. E a mulher sai e vai cuidar das coisas da casa, enfim, das coisas que ela julga que é necessário. Só que ele não pode ficar muito, ele desejava pernoitar, mas só consegue realmente cear e ir embora. E quando ela volta e encontra-se com o marido, aí ela pergunta: e cadê? O que aconteceu? Então ela perdeu toda a conversa em que o rei deu as diretrizes para o marido dela. E foi isso que Marta fez. Então ela responde o seguinte: ela se desculpa. Desculpa-me, justificou-se Marta. São velhos hábitos arraigados. Para atingir a plenitude, acrescentou Jesus, só uma coisa basta: espírito de luta, capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Então, aquela fala, veja como é atual, quando ela fala velhos hábitos arraigados, que nós ainda trazemos, não é? Muitas vezes a gente vai dormir ou acorda e não tenho tempo de uma oração. Não tenho tempo de ler um pouco do Evangelho. Depois eu faço. Amanhã, daqui a pouco. Mas no momento em que a gente tem uma necessidade, que acontece algo, a gente não arruma tempo
para pegar o evangelho e ler, a gente não sabe prostrar as mãozinhas e orar. Porque ainda temos que agir dentro desses velhos hábitos arraigados de só fazer as coisas pela dor, pela necessidade. Porque não podemos simplesmente fazer por amor. Porque continuamos ainda nessa horizontalidade, né? Nós não nos colocamos como seres que precisam ascender. Nós continuamos nesse dia a dia e vamos sendo engolidos, não é, por tudo que acontece em nossas vidas, por essa dinâmica, não é, que as pessoas estão sempre apressadas, seja no trânsito, seja no mercado, seja no trabalho, a gente está sempre correndo. E eu pergunto, de que lugar e para chegar aonde? Muitas vezes a gente sai de lugar nenhum para outro lugar também, e não se chega a nenhum canto. Ficamos muitas vezes ali num beco sem saída. E isso nos dá uma sensação profunda, às vezes de um vazio existencial, porque nós não priorizamos o que devemos. Jesus aqui não quer dizer que tenhamos que viver em estado contemplativo, mas ele nos chama a atenção para as prioridades, para as coisas de Deus, porque afinal tudo começa por ele, inclusive a nossa vida, e também o momento em que haveremos de passar para a pátria espiritual. Então é necessário que a gente comece a viver visando esses dois planos, o material e o espiritual. Que a gente verticalize mais a nossa existência. Que a gente coloque em torno de nós coisas que possam cada vez mais fazer com que a gente cresça intimamente, que a gente cresça como ser humano. Uma boa leitura, uma boa música, uma conversação edificante, um encontro com amigos, com os nossos parentes que gostamos, que amamos, um serviço voluntário. Então, se a gente começar a utilizar o nosso tempo de uma forma, digamos assim, mais equilibrada, a gente vai começando a fazer com que haja tempo para as prioridades e também para aquilo que não é tão prioritário assim. Mas isso depende do nosso desejo, da nossa vontade. Em Apocalipse, diz assim, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então aqui fica muito claro, Jesus, ele não violenta consciências. Ele trabalha com a paciência, com o amor, mas ele está à nossa porta, como ele diz aqui. Eis que estou à porta e bato. Se me ouvires, entrarei e cearei contigo, e tu cearás comigo também. Então, nós podemos nos perguntar, dentro da nossa casa espiritual que somos nós já abrimos essa porta ou ainda não conseguimos ouvir Jesus? Ou as nossas portas ainda estão cerradas para o seu chamado? Porque não temos tempo, não é? Muitas vezes dizemos isso, não tenho tempo, não dá tempo. Dá sim, basta que a gente queira. E a sintonia com Deus é algo muito necessário que façamos. Emmanuel, mais uma vez, nos fala que precisamos focar nessa sintonia, com proveito e internalizar a mensagem de Jesus em nossos corações. E aqui no livro Vinha de Luz, capítulo 3, ele desdobra isso que ele estava falando. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada,
ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil alguém agir com proveito. Então, muitas vezes, a gente quer ter o domínio de coisas, de situações, o controle de coisas que realmente não nos cabem. Às vezes, em relação à vida de um filho, de um marido, de uma esposa, em que a gente quer controlar. E quando aquilo nos foge, né, desse falso controle, ou mesmo até a respeito da vida, então ficamos decepcionados. E muitas vezes, não é raro, entramos numa depressão, numa tristeza. E não entendemos, como ele diz aqui, que as coisas, as pessoas, as situações, elas vão se ajustando por si só. Há momentos em que nós temos, efetivamente, claro, que agir, que fazermos a nossa parte. Mas há momentos, há situações em que a gente percebe que a gente não tem o que fazer. É ou não é? Quantas vezes nos defrontamos com situações que a gente quer porque quer resolver, vai para lá, vem para cá, fica, como a gente diz na expressão popular, batendo cabeça. Por quê? Porque não temos ainda confiança. Porque não desenvolvemos ainda aquela fé inabalável. Aquela fé que está realmente assentada sobre a rocha. A nossa fé ainda é vacilante. Então, quando nos defrontamos com uma situação que nos toca a alma, que nos toca as emoções, temos medo, vacilamos e ficamos sem saber o que fazer. E desenvolvemos muitas vezes a revolta, o mau humor, a raiva generalizada diante do mundo. E vamos contar aqui um caso que alguns de vocês já devem conhecer, de Divaldo. Ele disse que estava no aeroporto, de retorno, não é, para Salvador, e ele disse que ele acorda sempre muito alegre, muito contente. É da natureza dele. E ele estava ali no meio do saguão do aeroporto, esperando para ser atendido, fazer o check-in, e havia uma pessoa assim a certa distância, e ele estava olhando ali o movimento, as pessoas e sorrindo. E o homem começou a olhar para ele com a cara bem feia, bem aborrecido. E Divaldo percebeu, mas achou que não era nem com ele. Mas só que era. E Divaldo continuou ali, olhando e rindo, e ele foi se aproximando de Divaldo, cada vez com aquela cara mais aborrecida ainda. E Divaldo começou, aí percebeu que era com ele e ficou olhando para ele e sorrindo. Aí o homem chegou junto dele e disse assim: o que há? O senhor está rindo de mim? Aí Divaldo respondeu a ele: por que eu estaria? Porque desde hoje que o senhor olha para lá, olha para mim, sorri, está rindo de quê? Aí Divaldo veio naquele momento uma intuição para ele. Ele disse: eu não posso estar rindo do senhor, porque eu sou cego. Aí o homem desarmou-se e ficou sem saber o que dizer, né? Divaldo manteve a pose ali, né? Disse: me desculpe, eu não percebi, mas os seus olhos são tão brilhantes. Ele disse: pois é porque o problema que eu tenho não afetou assim os olhos, é algo, eu só vejo assim umas manchas, nada nítido. Aí o homem mudou completamente de atitude. Aí disse assim: olha, o senhor quer que eu ajude a fazer o check-in? Ele disse: não é necessário, todos aqui já me conhecem. E se encaminhou para a fila, né? E quando chegou lá no check-in, disse: olha, por favor, faça de conta que eu sou cego. E a moça ficou sem entender, mas como conhecia ele, fez conforme ele disse, né? E o homem se aproxima dele: quer que eu lhe leve até o avião? Ele disse: não é necessário, aqui a aeromoça me acompanha, eu mais ou menos sei como chegar. E foi embora para o avião. Só que,
Quando o Divaldo está lá muito bem sentado, bem tranquilo, né, já pensando, como ele disse, já no lanche, no descanso, poder dar um cochilo, quem está na poltrona ao lado? O homem. Aí ele, prontamente, né? Aí ficou. Mas que boa surpresa, eu fico aqui, é bom porque eu lhe ajudo se o senhor precisar de alguma coisa. Ele disse, realmente, que maravilha. Disse, meu Deus, como eu vou passar agora 1 hora fazendo que estou cego. Aí ele disse, eu vou rezar bem muito para ele dormir. E aí Divaldo conta que ficou mentalizando, durma, durma, durma. E acabou por dar certo. Depois que o avião decolou, a certa altura o homem só acordou já chegando em Salvador. Ele quer que lhe ajude a pegar a mala? Ele disse, não é necessário, vem alguém me buscar e me ajuda a pegar a mala. Mas o homem ficou ali junto dele, né? Querendo dar aquela chance, de certa forma, acho que até se retratar, né? Pela situação pelo que ele disse a Divaldo. Mas aí Divaldo disse, não, na minha mala já tem uma etiqueta que quando eu pego assim, já sei que é a minha. Aí ele disse, então tá certo, eu vou embora. Aí se despediu de Divaldo, foi embora. Aí Divaldo, graças a Deus. E passou algum tempo. Aí teve um dia que Divaldo estava lá na mansão do caminho, ali com as crianças, e andando por ali como ele sempre faz. E quando ele se vira, quem está lá? Senhor. Aí Divaldo disse, agora? Não tinha mais como disfarçar, né? Aí ele, amigo, você recuperou? Disse, pois não é? Um verdadeiro milagre. Fiz uma cirurgia, um verdadeiro milagre. Aí Divaldo andou com ele pela mansão do caminho, passearam, e depois Divaldo convidou para um café. Aí Divaldo disse, amigo, eu tenho que lhe pedir perdão. Me perdoe. Ele disse, mas de quê? Eu é que tenho que lhe pedir desculpas por aquela minha atitude no aeroporto, tão mal criada, tão mal educada. Ele disse, não, mas eu é que tenho que lhe pedir perdão. Como eu vi que o senhor estava, não é, de mau humor, não estava bem, e eu não queria criar uma situação em que o senhor se sentisse constrangido, e nem eu também. Eu disse que era cego, mas eu nunca fui cego. Aí o homem caiu na gargalhada. Disse, foi mesmo sério. Disse, mas fez bem, porque naquele dia eu estava por um fio. Eu, para brigar com um, não estava custando nada. E eu pensei realmente que o senhor estivesse rindo de mim. Como a gente diz aqui, mangando, né? Aí disse, não foi nada disso, não. É porque eu sou uma pessoa muito alegre. Quando eu acordo, eu fico muito feliz por ter mais um dia de vida, por estar aqui, poder fazer o meu trabalho, as minhas orações. Aí eles, a partir dali, entronizaram uma amizade muito boa, muito bonita, e ele acabou por perdoar Divaldo. Então, veja como isso, de certa forma, retrata muitas vezes a nossa postura. Quantas vezes, principalmente quando estamos dentro de um carro, né? Quando a gente entra no carro, parece que a gente entra, sei lá, numa cápsula em que ninguém pode nos atingir, que a gente pode tudo. Às vezes alguém está apressado, quer passar, e a gente, não, passa não. Que custa deixar passar? Quem sabe o que está acontecendo com aquela pessoa? Muitas vezes pode ser só pressa, mas às vezes é alguém que está atrasado para o trabalho, para pegar um filho na escola, ou está com uma dor de barriga, ou está numa situação realmente de dificuldade. Como haveremos de saber? Por que não deixar? Se às vezes estamos numa fila de um supermercado e alguém chega perto, a gente já fica, né? Aqui é meu lugar. Não entra não, não passa não. Então, nós temos essa necessidade de um controle sobre coisas que, na verdade, nós não temos. Porque se a gente pensar direitinho, e eu acho que é por isso que muitas vezes a gente nem para pensar, nem o corpo, minha gente, nos pertence. Até o corpo fica. Então, por isso que Jesus, não é, exortava a Marta a realmente se guiar, olhar para o essencial. E o que é essencial para nós em nossa vida? Primeiramente, Deus, Jesus. O amor que temos pelas pessoas, a amizade, né? As habilidades que adquirimos, os conhecimentos que adquirimos ao longo da existência. Porque, efetivamente,
é essa bagagem que a gente vai levar. Você pode ter roupa de grife de um canto a outro, você pode ter joias, pode ter carros, casas, tudo. Não vai nada. Desculpe dar essa má notícia, mas não vai nada. A única bagagem que nos acompanha são as lágrimas que secamos, o bem que fizemos, o amor que demos e trocamos com as pessoas, as habilidades que adquirimos através do trabalho, os conhecimentos que adquirimos através do estudo, a amizade, o carinho, a fraternidade, né, que realizamos entre nós. Essa é a nossa malinha para a pátria espiritual. E muitas vezes nós, como viajantes, não nos damos conta disso. Nos deixamos abater pelo desânimo, pela tristeza, pela incredulidade, não é? Por aquele sentimento do que é meu, os outros não interessam, o problema é dos outros, não é meu, se eu estou bem é o que importa. E a gente sabe que não é assim. Porque, querendo ou não, somos todos partes de uma mesma família, a família humana. E enquanto nós não internalizarmos isso dentro de nós, esse sentimento de fraternidade e respeito, isso não quer dizer que tenhamos que pensar em bloco, todos terem a mesma opinião. Não é isso. Mas nós nos devemos à fraternidade e o respeito. Não é? De fazer ao outro tudo o que gostaríamos que nos fizesse. Não é? De não revidar a violência com mais violência. Não é? De não buscarmos a vingança e entendermos que a justiça é de Deus. E nós vamos contar aqui a história de Elias. Elias foi um profeta bíblico muito emblemático. Ele fez grandes coisas, ele viu o fogo cair do céu, ele viu gente ser ressuscitado. Ele passou por várias situações em que ele sabia que o Pai do céu estava capacitando ele a agir e estava mostrando a sua presença de forma efetiva e clara. Porém, houve um acontecimento. Havia uma rainha que detestava Jezabel e o rei Acabe. E ele cortou a cabeça, né, dos sacerdotes, aqueles que cultuavam Baal, que era o deus que essa rainha, Jezabel e Acabe cultuavam. E ela escreveu, mandou dizer a ele que iria matá-lo. Mas, na verdade, ela não queria que ele se tornasse um mártir, né? Porque naquela época, quando ele acabou com aqueles sacerdotes, aqueles cultuadores de Baal, ele se tornou, né, muito querido, ele se tornou, de certa forma, muito famoso. Então, se ela fizesse isso, ele ia se tornar um mártir, e ela não queria isso. Ela queria apenas que ele fosse embora. Então, por isso, ela não o matou, efetivamente, porque ela teria como fazê-lo. Ela mandou dizer que iria matá-lo. E naquele momento, ele se sentiu tão fracassado. Ele achou que tinha falhado em sua missão. E ele saiu andando, com medo, fugiu, e chegou num arbusto assim, no meio da estrada, ele se deitou e ficou lá, acabrunhado. Aí, quando ele acorda, Deus envia um anjo e manda um repasto para ele que ele se alimente, porque ele estava fraco. Aí ele não quer comer. Aí o anjo disse, coma, o Senhor está mandando. Aí, né, ele comeu e dormiu de novo. Aí depois acordou novamente com o anjo. E o anjo disse a ele, o Senhor mandou que você fosse para o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, é o mesmo monte. Que ele lá irá falar contigo. E ele foi. Caminhou vários dias, até que chegou lá. Aí ele foi para uma caverna e ficou dentro dessa caverna. E ficou lá um tempo, aí daqui a pouco ele ouve uma voz. Elias, que estás fazendo aí, Elias?
Aí ele começa a justificar-se. Eu sempre fui um servo zeloso, né, dos teus ensinamentos, mas falhei em minha obra. E começou com aquela coisa assim, se culpando e ao mesmo tempo se vitimizando e dizendo que queria morrer, que a obra dele, que não tinha mais o que fazer aqui na terra. E Deus fica calado, né? Tá certo. Aí passou mais uns dias, ele novamente. Elias, Elias, o que estás fazendo aqui? Daqui a pouco, saia da caverna que o Senhor quer falar contigo. Aí vem um trovão. Aí ele diz, é o Senhor. Aí corre, não é. Aí vem uma tempestade. É o Senhor. Não é. Aí vem um fogo que desce. É o Senhor. Ele corre, não é. E ele fica sem saber. Aí daqui a pouco começa a soprar uma brisa muito suave, muito perfumada, muito doce. E a voz do Senhor novamente lhe pergunta, Elias, o que fazes aqui, Elias? Aí ele novamente começa com aquela justificativa, aquela vitimização. Elias, eu tenho 3 ordens a te dar. Quero que você volte. E você vai, como ele diz aqui. Primeiro, ungir Azael como rei da Síria. Ungir Jeú como novo rei de Israel. E ungir o jovem Eliseu como seu sucessor na escola profética. Volta aos teus trabalhos, cumpre as minhas ordens, e que aí depois sim, estará terminado. E ele fica sobressaltado naquele momento, e é como se naquele momento ele fosse restaurado em sua fé, em sua coragem, e ver que o seu ministério ainda não havia acabado. Então, da mesma forma, somos nós. Quer dizer, o homem do quilate de Elias passou por essa situação do desânimo, da depressão. Imaginemos nós. Se a gente não busca a prece, se a gente não busca ser vigilante, se a gente não busca essa sintonia com Deus. Fácil. Né? O desânimo vem quando as situações se abatem sobre nós e nós ficamos ali nos sentindo fracassados, nos sentindo sem rumo, nos sentindo completamente desarvorados. Então é muito fácil. É difícil a gente ter a confiança, não é? A gente construir a fé, mas para derrubar, quando ela não é inabalável, é rapidinho. Então, por isso a necessidade da gente buscar priorizar Deus, Jesus, o Evangelho em nossas vidas, para que a gente tenha esse sustentáculo, para que na hora que a gente se sentir fraco, Ele nos faça fortes, Ele nos sustente, Ele nos leve em seus braços, seja qual for a situação. E muitas vezes a gente acha que só a vida do outro é boa e a nossa é que é horrível. Ilusão, né? Porque cada um, dentro da sua medida, tem os seus infortúnios ocultos, tem as suas tristezas, tem a sua cruz a carregar. Então, que ao invés de a gente ficar se lamentando ou preocupado com a vida de A, de B, de C, vamos buscar a Deus, vamos unir forças para que um sustente o outro, para que a gente tenha um olhar de empatia em relação ao outro, para que a gente aprenda a ter misericórdia, indulgência, para que a gente olhe para o outro com acolhimento, que é o que anda faltando muito. A gente olha muito para apontar os dedos e os defeitos dos outros, mas o acolhimento é coisa rara. Amizade sincera é coisa rara. Afetos desinteressados, ainda infelizmente, são coisas raras. Mas só nós, cada um de nós, podemos mudar esse cenário através das nossas atitudes, através do início da vivência do Evangelho. Claro, cada um dentro
das suas possibilidades emocionais, espirituais. Cada um aqui está num momento diferente de vida, mas com certeza cada um tem a capacidade de fazer o bem, de fazer a diferença, de ser um canal de bênção na vida do outro. E para encerrar, porque o nosso horário já está chegado, nós vamos ler uma mensagem que justamente fala o que buscas, que é o nosso tema de hoje. O que buscamos? E nessa nossa mensagem aqui, ele diz o seguinte, a resposta. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais vos será dado por acréscimo. O reino divino, das realidades da vida, encontram-se nos refolhos da consciência humana. Ensinar os homens a descobri-lo em si próprios e por ele se orientarem, eis a magna questão. Tudo mais é acessório. Ora, a missão da doutrina dos espíritos é precisamente essa: esclarecer, iluminar a mente do homem, de modo que ele descortine com clareza o roteiro que o conduzirá à realização do destino maravilhoso que lhe está reservado. O programa espírita que se desvia deste carreiro não corresponde às finalidades reais da doutrina. Nota-se, entre os espiritistas, a preocupação de realizar cometimentos que se imponham pela sua vultuosidade. Todos se empolgam com a contemplação de edifícios, de monumentos, seja deste ou daquele gênero. Sem tirar o valor de tais empreendimentos, cumpre, contudo, notar que acima deles está a iluminação das consciências. É verdade que esta obra não aparece, não se revela de pronto, de modo a satisfazer ao nosso assodamento em colher, desde logo, o fruto das nossas sementeiras. Não nos preocupemos com isso. O que é nosso, às nossas mãos virá. Não importa quando e nem onde. Cumpramos o dever que o momento impõe. Deus dará a cada um o que de direito lhe caiba. Se procurarmos saber qual a grande carência do mundo neste momento angustioso que ora passamos, chegaremos à conclusão de que a sua suprema necessidade é a compreensão uns com os outros. Se os homens tivessem compreensão, entender-se-iam facilmente, desaparecendo as causas da separação que os divide e infelicita. A terceira revelação está destinada à missão de projetar na razão humana as claridades divinas. A época em que estamos requer abnegação, renúncia e trabalho. Com esses elementos, a doutrina dos espíritos consumará a sua obra de regeneração individual e social. O espiritismo, para vencer, não precisa de vultuosas somas, não precisa do bafejo de grandes e poderosos da terra, não precisa de numerosos prosélitos, basta que possa contar com o coração das mães, com a autoridade paterna dentro dos lares e com a modesta colaboração dos mestres e professores. Muita paz para todos, graças a Deus.